sou Gleison Duarte, dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Fui convidado para falar para vocês os 5 principais mitos e verdades na dermatite atópica. O primeiro mito, um dos mais frequentes, é interpretar que a dermatite atópica é uma doença contagiosa. As principais doenças dermatológicas com coceira, o prurido, são muitas vezes vistas pela população geral como doenças em que essa coceira, esse prurido pode ser transmitido. Mas a gênese da doença está associada com uma inflamação e um defeito na proteção, na barreira cutânea, que nada tem a ver com a possibilidade de se transmitir de uma pessoa para outra. A coincidência dos casos na mesma família, pessoas que habitam no mesmo convívio, se dá pelo fato dessas pessoas da mesma família terem traços hereditários em comum. O segundo mito importante na dermatite atópica é a questão da exclusão alimentar. Muitos pacientes, principalmente na faixa adulta, ainda fazem exclusões alimentares sem a comprovada documentação de que são realmente alérgicos a um determinado alimento. A dermatite atópica na infância, principalmente em formas moderadas e graves, ela pode sim ser avaliada pela possibilidade de haver ali uma sensibilização contra alimentos, do paciente apresentar uma alergia alimentar e dessa forma ter a necessidade da exclusão de um alérgeno específico, cuja exclusão é feita de forma individualizada, caso a caso, e não pode ser feita generalizando para toda a população pediátrica ou até mesmo para os adultos que têm dermatite atópica. O terceiro item é a questão dos usos dos antialérgicos. Nós sabemos que todas as patologias, mais uma vez, que coçam, costuma-se fazer o uso, muitas vezes até por automedicação, de antialérgicos. Será que os antialérgicos ajudam tanto? Nos últimos anos, as evidências mostram que a histamina, que é a substância presente nos antialérgicos, também chamados cientificamente de antihistamínicos, não é o principal mediador da coceira e, portanto, quando nós utilizamos os antihistamínicos, o alívio na dermatite atópica, diferentemente de outras doenças dermatológicas, acaba sendo muito pequeno. E isso mostra que muitas vezes o alívio que era causado por aqueles antihistamínicos, os antialérgicos sedativos, era mais pelo efeito da sonolência do que pelo alívio da coceira em si. Falamos aí de próximo mito, que seria a questão dos cuidados. É preciso fazer o uso realmente de hidratantes diariamente, mesmo sendo doença inflamatória? Sim, porque além desse componente inflamatório, nós temos um componente de barreira e que necessita ser trabalhado concomitantemente ao tratamento tópico, ao tratamento oral ou até mesmo ao tratamento imunobiológico. Além disso, nós sabemos que por conta dessa barreira comprometida, os pacientes apresentam muitas vezes sensibilidade até mesmo à sua própria transpiração, o que muitas vezes é interpretado erroneamente como uma alergia ao suor. Essa questão da sensibilização ao próprio suor faz com que muitas vezes a gente recomende aos pacientes utilizarem sempre que possível as roupas mais leves, que levem a menos transpiração, com tecidos mais naturais e menos sintéticos, evitando dessa forma o componente irritativo e não alérgico do suor. E por fim, a gente fala a questão dos banhos. Ainda até hoje é necessário que o paciente atópico faça banhos menos quentes. Essa é uma conduta importante sim no manejo da dermatite atópica. Não é mito que o banho quente cause uma perda do componente gorduroso da pele, que faz parte dos seus mecanismos de defesa e de barreira. Com a temperatura elevada da água, a gente acaba permitindo que esses componentes sejam ali removidos da pele, principalmente quando o banho quente se acompanha de sabões não recomendados ou um banho muito prolongado, fazendo então com que essa barreira se fragilize ainda mais e prejudique o nosso paciente de recuperar a sua barreira cutânea.